O psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. Quero dar as boas-vindas a vocês que sempre estão conosco nos domingos à noite, ao vivo pela Rádio Vibe Mundial, Café com Sexologia. Eu, Oswaldo Rodrigues, e a nossa colega de consultório, Camille Borges, que está sempre aqui. Boa noite, Camille. Boa noite, Oswaldo. Obrigada pelo convite. Hoje, eu e a Camille estamos aqui para falar de um assunto que tem bastante importância para mulheres, homens, para os casais, que diz respeito à nossa capacidade de atingir uma saúde sexual. É um dos direitos à sexualidade, um dos direitos sexuais. E nós precisamos pensar nisso. Todo profissional de saúde deveria dedicar uma atenção a essas questões, dedicar uma atenção a essas discussões. Aliás, falando em profissionais de saúde, eu quero lembrar para vocês que nós temos uma série de livros, alguns deles têm o título de Terapia da Sexualidade, que eu trouxe para mostrar para vocês, e que é exatamente para os profissionais discutirem, entenderem, compreenderem todas as questões relacionadas à sexualidade que são necessárias para se trabalhar em saúde. A Camille já leu esse livro. Já, foi um dos primeiros que eu li, inclusive. Camille, vamos tentar começar dizendo, ou discutindo, conversando aqui, o que é orgasmo, né? Porque tem gente que fala que quer ter orgasmo, mas o que será, hein? Então, Oswaldo, eu acho que a discussão de hoje precisa começar com a diferença entre o que é prazer e o que é orgasmo. O que é que você acha? Muito bom isso, porque afinal de contas, prazer, a gente pode ter prazer com muitas coisas, até com um cafezinho. Tomando um cafezinho. Nossa! Eu acho que essa questão do prazer, né, Oswaldo, a gente vai observando, pensando em uma questão de um casal, ao longo da dinâmica na rotina. Como você falou, prazer pode ser um cafezinho. E prazer na vida a dois pode ser uma série de coisas. Né? Pode ser viajar juntos, pode ser tomar um café da manhã juntos, conversar, dependendo da questão do diálogo entre casal. Sabe o que eu ouvi de um casal não, algum tempo atrás? Que ele falou assim, olha, a gente foi dormir e eu percebi o dedão do pé dela tocando o meu dedão. Dá uma sensação de bem-estar, porque parece que assim eu podia dormir tranquilo. Isso é prazer também. Sim. É um prazer, é confiança, é um entrelaçamento, é uma interação muito especial. Envolve confiança, não é? Envolve confiança, envolve consentimento, envolve bem-estar. Nesse exemplo que você deu, né, Oswaldo, a gente já encontra aí um prazer associado a uma aproximação desses corpos. Não tem uma questão sexual, mas Genital, tem um toque. mas tem um toque, tem uma intimidade física e veja, não é só intimidade de corpos. É uma intimidade física que envolve uma série de emoções positivas e que atrela essas duas pessoas para a manutenção desse relacionamento, desse encontro. É verdade, são prazeres. Nós podemos ter vários prazeres, como você falou, tomar um café, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu fiquei pensando na questão da sexualidade, das expressões de sexualidade. Também existem vários prazeres que não têm a ver com orgasmo, nem com genital. Isso. Eu gosto de pensar nessa questão dessa aproximação, né? A gente falou sobre o prazer em outros contextos, o prazer voltado para essa aproximação dos corpos e o toque, e aí a gente chega no prazer associado a essa parte sexual, uma intimidade que pode envolver uma nudez, enfim, uma troca de carícias. Só que antes da gente pensar nessa intimidade, nesse prazer sexual, a gente precisa olhar para como esse casal está antes disso, né? Então, você que está aí ouvindo a gente na rádio, acompanhando aí nas redes sociais, quando você pensa na intimidade com o seu parceiro ou com a sua parceira, como é que está a rotina do casal? Quando a gente pensa nesses exemplos que você deu, né, Oswaldo, da proximidade do dedinho do pé com o dedinho do pé. Você usou uma palavra, rotina. Volta e meia aparece a palavra rotina aí como uma coisa ruim. Mas rotina não precisa ser ruim. Inclusive, a rotina boa de aproximação física e emocional das pessoas é uma rotina de prazer. Existe segurança e muitas vezes conforto na monotonia, né, Oswaldo? Pois é, uma coisa repetida, porque
ela promete algo que vai continuar acontecendo. Mas, então, essas são coisas de prazer. Uhum. Então, o que nós vamos chamar de orgasmo? Porque orgasmo é prazer? Ok. Mas nós queremos dizer que é diferente. E um casal já tem prazeres no dia a dia. E o que nós vamos chamar de orgasmo, então? Então, o orgasmo a gente pode compreender, acho que assim, para todo mundo entender, né? Essa descarga de bem-estar, relaxamento e o acúmulo dessas sensações prazerosas durante o ato sexual. Então, durante o ato sexual, né, essas duas pessoas ou mais pessoas envolvidas vão acumular sensações prazerosas que vão acarretar nessa sensação. Só que tem uma questão, né, Oswaldo, que eu gostaria de levantar, que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com esse momento do orgasmo, eu preciso atingir, eu preciso chegar lá, que elas deixam de curtir os pequenos ou grandes momentos de prazer que também não são orgasmo, mas que podem ser muito bons. E aí, assim, é o acúmulo desses momentos que nos leva ao orgasmo, né? Então... Bom, para quem não sabe o que é um orgasmo, ainda está difícil de entender. Quem já teve um orgasmo sabe do que nós estamos falando e já veio na cabeça, tipo, aquilo lá, aquela sensação. Perfeito. Deixa eu contar uma coisinha importante. Nós sempre falamos de relações sexuais com questões genitais. Mas o sexo genital é importante para o sexo. Nós dizemos isso. Mas é necessário compreender que aquilo que nós chamamos de orgasmo, a sensação de prazer muito alta, excepcional, muito fabulosa, ela é uma sensação disparada no cérebro, não no genital. Não, mas peraí, não é disparada lá no genital e depois vai para o cérebro? Tá bom, pode ser assim. Mas se eu não sentir nada do pescoço para baixo, eu tenho orgasmos. Eu posso ter. Então, isso é necessário compreender. Primeiro, nós precisamos de um corpo que tenha uma integridade, pelo menos no cérebro. Mas também, na relação a dois, nós dependemos do corpo todo estar funcionando, do genital para cima. Pois é, aqui pensava, se alguém tiver um problema físico genital, sofreu um acidente, tem uma doença degenerativa, o que quer que seja, ainda assim pode ter orgasmo. Então, você que está ouvindo e percebe que, mas eu tenho um problema, eu ando de cadeira de rodas, eu não sinto nada no genital, você continua tendo capacidade de ter orgasmos. O que a Camille falou desse acúmulo, dessa sedimentação, desse aumento de sensações que vai crescendo, 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 até que se abre numa sensação maior, isso é possível alcançar mesmo sem o genital funcionar. Orgasmo é uma sensação subjetiva, mas que tem um funcionamento físico, fisiológico, o que acontece no cérebro físico. Então, não é imaginação nossa, tá bom? Ok. Mas, Camille, todo mundo pode ter orgasmo, então? Sim. Mas como é que acontece que algumas pessoas... Todas as mulheres têm orgasmo? Todas podem ter orgasmo? Então, eu costumo dizer que o orgasmo feminino é até uma questão política, né, Oswaldo? Que a gente precisa parar para pensar nisso e parar para compreender todas essas questões, porque, por exemplo, isso que você levantou de que todos somos capazes de alcançar o orgasmo. É verdade. Porém, a gente precisa analisar a história dessa mulher com este corpo, né? O que é que ela aprendeu ao longo da história de vida dela sobre autoconhecimento, sobre prazer, questões religiosas, familiares que atravessam a compreensão do que é masturbação, do que é certo e do que é errado. Tudo isso vai influenciar nesse processo aí de autoconhecimento e de prazer. Depende de onde ela nasceu, em que momento histórico ela nasceu, o contexto familiar próximo, o contexto social, a interação dela ao longo da vida toda, se ela teve possibilidades de experimentar o próprio corpo, experimentar interações com outros corpos, isso antes da vida adulta. Veja, não estamos falando que ela tem que fazer sexo antes. Ela tem que ter experiências de aproximações sucessivas. Ora, gente, é para isso que existe o namoro. Porque aí vai havendo uma progressão de contatos de intimidade física e emocional.
E atualmente a gente acompanha até alguns desafios, exercícios, faça essa posição, use esse creme, faça isso, faça aquilo, para você atingir o orgasmo. Se você ainda não conseguiu, utilize essa receita mágica. E aí, quando se sugere isso, esquece-se toda essa análise, né, Oswaldo? Esquece-se. Quer dizer que essas coisas meio mágicas aí não funcionam, então? É muito Eita. arriscado, na verdade. Pois é. Tá, a gente também pode dar sugestões. Eu estava aqui trazendo e contando para a Camille, né, que é a nossa produtora do programa, nossa colega de consultório, a Carla Zélio, disse assim, olha, leva e mostra esse livro porque ele é bastante bom. O Clube do Orgasmo. Esse eu ainda não conheço, mas Olha, é adorei. uma cartografia do prazer. Na verdade, é assim, é um livro de discussões que auxiliam essa compreensão, essa questão de como é que a gente pode ter orgasmos. A gente tem que aprender, nós temos que aprender. E aprender significa, primeiro, não ter nada contra. Porque se tem contra, nós entramos em defesa e a gente não vai estar disponível para ter orgasmo. Mas nós precisamos aprender. E esse aprendizado, ele pode demandar uma série de coisas. Na verdade, tempo, ação, repetição. Porque uma vez que a gente tenha tido um orgasmo, a segunda vez é mais fácil. Mas talvez a gente não compreenda, não saiba como é que a gente vai ter esse orgasmo de novo. Então, sim, podem existir e se exige uma série de ações. Só que cada um de nós precisa de ações diferentes. Por isso que essas receitas de bolo não funcionam muito para todo mundo. Se funcionasse, ninguém tinha reclamação de orgasmo. Aparece na internet, nos livros. E na verdade pode gerar até mais ansiedade, né, Oswaldo? Porque Gera mais se a ansiedade. pessoa faz a receita e não funciona, ela começa a se questionar, será que existe algo de errado comigo? É verdade, eu já ouvi gente no consultório falando assim, olha, eu sou uma pessoa quebrada. Olha, é que nem um brinquedo quebrado. Ou seja, não funciona. E eu sempre olho e penso, funcionar, funciona. Tem algo interferindo. E cabe a nós, na psicoterapia, auxiliar a descobrir esses caminhos de uma maneira compreensiva. Não, nós não vamos simplesmente jogar, descrever e ensinar técnicas. Nós podemos e vamos buscar técnicas, práticas, coisas que se possa experimentar, repetir, fazer, para nós aprendermos o caminho. Não é o exercício em si. E para nós olharmos também para essa história dessa mulher com seu parceiro ou com a sua parceira, dessa mulher com as outras pessoas que ela viveu, né? Pensando nessa questão de relacionamento, podemos até imaginar as dificuldades que uma mulher casada com um homem vai ter e as dificuldades que uma mulher casada com outra mulher pode ter, né? É verdade. Quer dizer, contextos diferentes implicam em mais variáveis que podem ser negativas. Isso. Uma mulher cis lésbica, por exemplo, enfrenta preconceitos, dificuldades Claro. que uma mulher cis heterossexual não vai enfrentar. E como é que isso pode aparecer na dinâmica ali sexual? Esse corpo ouviu a vida inteira que existe uma forma de se apaixonar, uma forma de se aproximar, uma forma de fazer sexo. E aí ela pode passar até a se questionar sobre o próprio desejo, sobre o que ela imagina, sobre o que ela fantasia. Isso dificulta também na hora de relaxar para o ato sexual, né, Oswaldo? E aí a gente sabe que para o orgasmo acontecer, alguns fatores ali precisam estar envolvidos. E o que eu ia comentar sobre a questão do relacionamento da mulher heterossexual, que às vezes eu observo muito em consultório, é que essas mulheres chegam preocupadas, né, com essa questão da sexualidade, muito voltado para o olhar, para o prazer do parceiro. Pois é. Essa é uma queixa que eu ouço muito no consultório nas últimas 3, 4 décadas. Como assim? Muitas vezes vem o casal no consultório e já aconteceu exatamente assim. Os dois sentarem, eu perguntar o que os trouxe para o consultório e ele dizer, é ela que não tem orgasmo. Oi? Quer dizer, agora considerando, ele acha que ele tem um problema, porque afinal de contas ela não tem orgasmo com ele. Ou ele acha que o problema está nela que não tem orgasmo, né? E aí isso gera ainda mais. E o problema é na relação, no relacionamento. Alguma coisa
não está funcionando no relacionamento para aquelas duas pessoas terem uma interação que permita que ela tenha orgasmos? Sim, mas é um bocado mais complicado. Ou seja, não basta bater nas costas e dizer, esquece isso, deixa passar. Não, tem que se insistir. Quanto mais energia, envolvimento, ações, mais tempo durante a semana nós pudermos dedicar a esse assunto, a conversar, a sentir, a pensar, a perceber, olhar o mundo, isso ajuda a melhorar, ajuda a superar esse problema. Claro que dirigindo as coisas fica mais fácil, é por isso que a psicoterapia facilita muito. Afinal de contas, nós já temos uma competição terrível que é trabalhar o dia inteiro, com muitas coisas para o mundo. Fora os cuidados básicos da pessoa, dormir, comer, higiene, ou seja, nós já temos pouco tempo para sexo. Mas, Camille, você estava falando de relacionamentos. Se essa mulher, já ouvi coisas assim, tipo, você não está tendo orgasmos com ele, muda de parceiro. Funciona isso? Porque esses conselhos existem por aí. Olha, Oswaldo, acho que essa é uma pergunta perigosa, hein? Perigosa. É perigosa duas vezes, né? Porque assim, é mais provável que não funcione com o outro. Mas se funcionar com o outro, funciona até quando? Porque assim, o ter ou não ter orgasmo tem uma função no relacionamento. E a gente precisa olhar para a qualidade desse relacionamento que você está me perguntando. Então, será que mudaria a sensação com outra pessoa? Primeiro, como é essa pessoa com esta mulher? Né? Como é essa relação? É uma relação abusiva? É uma relação saudável? Como é que é a interação desse casal em termos de ser facilitadora a interação a ter ou não ter orgasmo? Fora da dinâmica sexual, como é essa relação? E também assim, eu posso imaginar que ele, ela, um dos dois, qualquer que seja o sexo, os dois interagindo, eles também têm limites e dificuldades. Ela pode ter a fantasia de receber sexo oral e ele não gostar ou achar que não deve, não pode, ou vice-versa. Né? Ou seja, limites assim podem dificultar muito o relacionamento. Ele pode achar que se ela se tocar com os dedos, vai ser um desastre, porque isso significa que ele não é homem. Ou seja, nós precisamos entender o que esses dois estão fazendo juntos em prol desse orgasmo para saber se existe interesse, a necessidade de ter um orgasmo numa relação de penetração, ou podem ter um orgasmo sem ter a penetração, ou nem precisem ter um orgasmo só. Tem mais uma coisa, nós estamos falando de orgasmo, mas tem uma diferença, assim mostram algumas pesquisas, entre homens e mulheres com relação ao orgasmo. Percebe-se que a maior parte das relações sexuais, os homens, ao terem a ejaculação, registram, entendem como já tive orgasmo. As mulheres não são assim, porque elas não têm uma ejaculação. Outra discussão para outro dia. Se ela não tem uma coisa física que mostra que teve o orgasmo, ela está fazendo o que ali? Ela está procurando. Mas algumas mulheres parece que registram o que parece ser assim pequenos orgasmos, micro-orgasmos. Não só um, não só dois, três, mas dúzias. Ela nem conta. Aí fiquei pensando, para nós homens, isso assim, tipo, o que será que é isso? Talvez nós homens precisemos treinar, entender como produzir isso. Mas essa mulher, algumas mulheres aprenderam, descobriram que podem ter vários pequenos orgasmos. Não é uma coisa enorme, mas tem vários pequenos. Outras mulheres, sim, têm orgasmos, mas conseguem ter um segundo, um terceiro, um quarto, até o casal parar porque cansou. Mas os homens não conseguem isso. Os homens não sabem fazer isso. As mulheres, então, têm muitas outras formas de atingir orgasmos, ter orgasmos, e que os homens não vão compreender. E em algumas situações, né, Oswaldo, a gente observa que a aproximação desse casal, desses corpos, para o sexo se dá apenas no momento do coito. Então, essa troca de carinho ao longo ali de outras situações, está assistindo uma série, o casal assiste a série no sofá separado. O casal vai jantar, um senta em uma extremidade da mesa e o outro na outra e ficam ali no celular. Então, que carinhos esse casal troca durante a semana e aí que carinhos esse casal troca durante o momento de intimidade.
É um sexo focado na penetração, é um sexo que envolve a carícia em outras partes do corpo. Você falou outras partes do corpo. Enquanto você estava descrevendo, eu estava imaginando isso. Que outras partes do corpo? A maior parte das pessoas vai designar que algumas partes são sexuais. Ponho entre aspas, porque assim, o que é sexual para você pode não ser para mim. Então, temos que discutir. Mas a maior parte das pessoas vai dizer que assim, o genital, as mamas, algumas áreas são sexuais. Tá, isso envolve um grau de confiança, de aproximação física, de intimidade física, onde ambos podem se tocar em determinadas áreas. Porém, tenho que pensar, tem uma série de áreas do corpo que podem ser agradáveis, prazerosas e que são sinais de aproximação sexual, de excitação sexual. Isso seria interessante, mas como é que as pessoas sabem disso? Camille, como é que um casal vai descobrir quais são as áreas do corpo que sejam prazerosas? Então, né, eles precisam conversar. Primeiro conversar, se colocar de acordo. Existem alguns exercícios de toque, né? Você vai trocar uma massagem com o seu parceiro ou com a sua parceira e às vezes, através da pressão que essa pessoa utiliza na mão, você consegue descrever, eu gosto desse tipo de toque, eu não gosto desse tipo de toque. Esses são alguns exemplos. Isso é fora do genital. Isso é fora do genital. Mas isso implica, então, que se um casal estiver fazendo uma refeição juntos, em casa, e um tocar no rosto do outro, no braço do outro, isso também pode ser um sinal de uma aproximação íntima, com significados de demonstração de busca de prazer, com intenções talvez até sexuais no sentido genital. E isso continua. É muita coisa que esse casal pode estar perdendo porque não está colocando atenção nessas sensações físicas extragenitais. E esse casal às vezes não está atento também se antes da penetração eles estavam prontos para chegar nesse momento. Essa é outra coisa. Olha, São muitas coisas. Nós estamos chegando próximos do nosso final e exatamente a Camille nos lembrou do quê? Se o casal não estiver pronto para a penetração, isso significa, claro, que o homem sabe quando ele está pronto, ele tem que estar com ereção. Pois é, o igual, o semelhante, o parecido para a mulher é ela ter abertura vaginal e lubrificação, porque isso permite a relação de penetração. Se essa mulher não estiver preparada assim, o caminho para o orgasmo vai ser complicado, difícil, demorado, não vai acontecer e possivelmente tenha dor, incômodos. E isso nós estamos falando de mulheres que se percebem mulheres, nasceram assim, tem um corpo como ela nasceu, não tem discussões e tem um relacionamento heterossexual. Para as mulheres que não vão ter penetração, nós temos que começar a perguntar mais ainda sobre como é que elas vão sentir ou saber como transmitir essa informação. Todos temos que aprender. Mas Camille, eu gostei de conversar sobre isso com você hoje, porque isso mostra que as relações sexuais, para trazer esse prazer que é o orgasmo, elas precisam se desenvolver, não só no casal, mas no indivíduo desde o nascimento, no contato dessa pessoa com o corpo. E como é que o contato com o corpo da outra pessoa facilita a gente obter prazer orgásmico, ter orgasmo. Ora, nós precisamos continuar conversando sobre essas coisas e nós vamos estreitar esses assuntos a cada semana e temos esses assuntos que são... Hoje falamos de uma questão que é um orgasmo, então nós já sabemos que tem mulheres que não têm, mas já sabemos que mulheres têm vários tipos de orgasmos. Bom saber isso. E que tem tratamento para quem não tem, ou que tenha dificuldades. Nós estamos aqui para isso. Mas também eu pensava, existem várias outras coisas que precisamos aprender sobre o funcionamento dos corpos com vista a atingir orgasmos e mais, prazer. O prazer tem que estar no caminho. Então fiquem atentos. Nós estaremos aqui todos os domingos, às 20h30, na Vibe Mundial, ao vivo, transmitindo também para o Instagram, Café com Sexologia, também para o YouTube, o meu YouTube, Osvaldo Rodrigues, e nós vamos conversar melhor sobre esses assuntos outras semanas. Obrigado novamente por estar aqui, Camille. Eu que agradeço, Osvaldo, e boa noite para todo mundo. Boa noite para vocês que assistem sempre conosco aqui, ou que venham assistir no YouTube ou mesmo no Instagram.
é importante você participar. Deixe sua mensagem para nós, dê seu palpite, diga o que vocês querem que a gente converse, que nós vamos trazer para vocês aqui. Isso. Dê um aceno para a gente que nós vamos caminhar. Obrigado. Boa noite a todos vocês e até semana que vem. Você ouviu na Vai